Hoje para nós, amém? Vamos receber com palmas para Jesus, bem forte. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ele está aqui nesse lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque você veio nessa noite para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Se coloque de pé, sem mais delongas, vamos abram as suas Bíblias, no livro de Neemias, aleluia, livro de Neemias, no capítulo 1 do livro de Neemias. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nos falar nessa noite. Eu tenho certeza que Ele tem coisas boas para falar a tua vida, coisas boas para falar ao teu coração. Você veio aqui não somente para receber, mas você veio aqui nessa noite para oferecer. Amém? Oferecer o teu culto ao Senhor. Neemias, o livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia. Neemias, capítulo 1. Neemias está fácil, está entre Gênesis e Apocalipse. Né? Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre algo importante para a sua vida. Vamos falar sobre levantando muros caídos. Quantos querem levantar muros aqui nessa noite? Amém? Livro de Neemias, capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, caído, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Eu vou ler mais uma vez o versículo 11, que diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo,
e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Eu vou ler mais uma vez, eu gostaria que vocês repetissem logo após mim a parte B do versículo, que diz: e faze prosperar. Vamos lá? E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aleluia. Você crê na palavra de Deus? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que um dia esse homem, Neemias, que era copeiro do rei, que servia ao rei, recebeu uma notícia triste, uma notícia ruim, de que as portas de Jerusalém estavam sendo queimadas e que o muro de Jerusalém estava caído, e aquilo condoeu a sua alma, o seu espírito, o seu coração de uma forma tão grande que ele se abateu e ele orou ao Senhor. Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e aplauda a palavra do Senhor. Mas aplauda a palavra de Deus, amados. É a palavra do Senhor que é digna de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Recebe os aplausos da tua igreja, Senhor, que te honra com as suas palmas, Pai, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Fala conosco nessa noite, ministra em cada coração, que a tua palavra encontre guarida em cada coração nessa noite. Usa-me para a glória do teu nome, que diminua eu e que tu cresças cada vez mais, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Levantando muros caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra de Deus nos diz que Neemias era copeiro do rei. E Neemias tinha uma função muito importante naquele reinado. A função de Neemias ali era servir ao rei. A função de Neemias simplesmente era estar à disposição do rei para servi-lo. E você vai ver que ele fazia isso com muita alegria. Você vai perceber durante a mensagem que Neemias fazia isso com muito orgulho, com muita vontade, com muito prazer em servir ao rei. Quantos estão aqui nessa noite com prazer servindo ao rei? Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está aqui nessa noite servindo ao Rei dos Reis. Aleluia. É verdade, é verdade. Mas quantas pessoas chegam na casa do Senhor e chegam encabrunhados, passam o culto todo encabrunhados e vão embora encabrunhados? Não é verdade? Chegam de cara feia, não é verdade? E você olha e não sabe nem o que está acontecendo com o irmão, porque ele não diz nada para você, não lhe dá a paz do Senhor, não lhe cumprimenta, fica de cabeça baixa. Tem todo o culto, ele vai embora primeiro do que todo mundo. Será que você está servindo ao rei? Não pode estar servindo ao rei. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei, e ele servia ao rei com alegria, ele servia ao rei com prazer, com regozijo. Ele fazia aquilo com prazer. Era o prazer de Neemias servir ao rei, amados. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que servir a Ele com alegria, mesmo cansados, né? Mesmo estressados do dia a dia. Mas quando nós vemos para a casa do Senhor, nós vemos para adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Deus está aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia. Talvez você não esteja vendo com os teus olhos, mas Ele está aqui nesse lugar. Ele está sentado no seu trono. E Deus, sabe por que Deus está aqui? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está aqui por causa de você. Deus não está aqui por causa da estrutura, não, amados. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita no seu coração, na sua vida. Quando alguém perguntar para você assim: você vai para a igreja na quarta, você vai para a igreja no sábado, vai para a igreja no domingo de manhã, vai para a igreja no domingo à noite, onde é que está Deus? Você fala: olha para mim. Você está vendo Deus? Deus está dentro de mim. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então Ele habita dentro de mim. Você quer saber qual é o endereço de Deus? O endereço de Deus não é no céu. O endereço de Deus é no meu coração. Amém? Porque no dia que você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada dentro de você. Então o endereço de Deus é no teu coração. Quando alguém te perguntar onde está Deus, você fala: olha para mim. Você vai ver Deus. A não ser que a pessoa não esteja dando um testemunho.
aí não vai conseguir ver. Mas se tem uma vida de coinonia com Deus, se tem uma vida de intimidade com Deus, se é uma pessoa que serve a Deus com regozijo, mesmo em meio a tantos problemas. Quem não tem problema aqui, levanta as mãos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E Neemias não era diferente. Neemias tinha problemas, Neemias tinha dificuldades. E a Bíblia diz que Neemias servia ao rei com alegria e com regozijo, amados. A Bíblia diz assim, presta atenção, o que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 1? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, eles e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Amados, uma coisa muito importante você precisa entender. Quantas pessoas muitas vezes vêm até nós, não para dar notícias boas, mas vêm até nós para dar notícias ruins. Quantas pessoas vão à sua casa ou ligam para você, pegam o celular e ligam para você para te dar notícias ruins. Que aconteceu a miséria não sei aonde, que aconteceu isso com a minha família, que a minha família no Brasil está passando por essa necessidade, e que teus irmãos estão passando por isso, e etc e tal. Quantas pessoas muitas vezes nos procuram para contar só misérias? E nós já estamos vivendo em tantos problemas, em tantas dificuldades, e é claro que quando você ouve alguém contar só tristezas e só problemas, isso acaba lhe abatendo também, não é verdade? E sabe o que acontece? Muitas das vezes nos abate e nós não fazemos como Neemias. Nos abate e muitas das vezes nós vamos até concordar com aquilo que a pessoa está dizendo. Porque quando eu falo de família, não falo só de família de sangue, mas eu falo de família e igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é uma só em todo o planeta, em toda a face da terra. Então quando eu falo de família, amados, muitas vezes nós recebemos notícia de alguma coisa que aconteceu aqui ou aconteceu no Brasil, com igrejas ou com pastores. Isso vem nos entristecer, e muitas vezes nós, em vez de orarmos, buscarmos a Deus e pedirmos misericórdia a Deus pelos nossos entes queridos, familiares de sangue ou não, nós também vamos ajudar a falar mal da pessoa, não é verdade? Mas a Bíblia aqui diz que quando os irmãos chegaram para Neemias e contaram tudo o que estava acontecendo, porque a primeira coisa que Neemias perguntou para eles foi assim: como é que está o povo de Deus? Como é que está o povo que escapou do cativeiro? Ele queria uma resposta positiva, e ele esperava uma resposta positiva. Eles deixaram, os que não escaparam do cativeiro estão na miséria, e os outros fugiram, porque queimaram as portas de Jerusalém e derrubaram os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que naquele instante que Neemias ouviu isso, ele simplesmente dobrou os seus joelhos e orou ao Deus do céu. E sabe o que aconteceu? Neemias não somente orou pela vida daqueles irmãos que estavam no cativeiro e pela vida daqueles que estavam na miséria, mas ele orou por Jerusalém, ele orou pela sua vida, ele orou pela vida dos seus familiares, e ele fez mais ainda, ele confessou o pecado do povo, amados. Ele confessou o pecado da sua família. Ele não somente confessou o seu pecado, mas ele confessou o pecado da sua família. A Bíblia diz que ele confessou o pecado da sua família e disse: Deus, tenha misericórdia do meu povo, tenha misericórdia da minha família. Eu oro a ti e peço a ti perdão pela minha família. Ele confessou. Quantas vezes você tem orado pela sua família? Quantos tem aqui membros da família que estão no Brasil, que ainda não tiveram encontro com Jesus, que estão desviados ou que muitas vezes ainda não vieram para Jesus? Levante sua mão. Olha quantas pessoas, pastor. Muita gente. Muita gente. Eu tenho uma irmã que está desviada há mais de 20 anos dos caminhos do Senhor. Eu oro por ela todos os dias, porque eu creio que Deus vai restaurar a vida dela. Amém. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu, e eu vou para o céu, e eu quero chegar no céu e eu quero encontrar minha irmã lá. Porque o inferno não foi feito para minha irmã. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios e todos aqueles que se esquecem de Deus.
Então, eu creio que você tem que pagar um preço pela sua família, orar pela sua família todos os dias, e fazer mais ainda, fazer como Neemias fez, confessar o pecado daqueles dos membros da sua família que estão afastados, que estão desviados, que ainda não vieram para o Senhor, pedir a Deus que tenha misericórdia da vida deles. Neemias fez isso, amados. Neemias orou a Deus. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes as pessoas vêm até nós, muitas vezes para trazer divisão. E sabe o que acontece? Toda divisão tem consequências, porque toda divisão tem consequências perniciosas, mas cedo ou mais tarde conduzirá a algum tipo de cativeiro. Toda divisão conduz a um tipo de cativeiro, seja na igreja, seja na família. Quantas famílias se dividem? Quantas famílias vivem em divisão e estão no cativeiro? Porque a divisão faz conduzir ao cativeiro. Quem traz a divisão é o diabo. Porque o diabo, ele tem o princípio da divisão, e ele traz a divisão. Deus soma e multiplica, amém? Deus nunca divide, queridos. Deus nunca divide. Deus soma e multiplica. Essa é a matemática do Senhor. Mas o diabo, ele vem, divide, conduz ao cativeiro. E o cativeiro produz dois resultados: uns voltam e outros não voltam. O cativeiro produz dois resultados: um volta e outros não voltam. Por que outros não voltam? Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não entra em cativeiro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não entra em cativeiro. Ele tira do cativeiro. É isso que Deus faz. Deus não entra no cativeiro, não, amados. Ele tira do cativeiro. Sabe quantas pessoas você já ouviu dizer assim: Deus vai mudar meu cativeiro? Eu não quero que Deus mude meu cativeiro. Eu quero que Deus tire do cativeiro. Mudar de cativeiro é tirar de um cativeiro e botar em outro? É meio ilógico, né, pastor? É meio incoerente. Deus vai mudar meu cativeiro. Deus vai te tirar do cativeiro e vai te botar em outro? Não. Deus vai te tirar do cativeiro e te vai trazer para terras planas, verdejantes. Deus vai te dar a vitória. É isso que Deus vai fazer. Você não está aqui nessas quartas-feiras à toa. Eu sempre gosto de falar isso. Você não está aqui à toa. Você está numa campanha onde você está buscando de Deus a solução para algum problema. Seja na tua vida espiritual, seja na vida da tua família, seja na vida financeira, seja na vida sentimental. Você está aqui buscando de Deus algo para a sua vida. Mas antes de buscar de Deus algo para a sua vida, por isso que eu te perguntei, você não veio aqui para pedir. Você veio hoje aqui primeiro para quê? Para oferecer. Amém? Oferecer o teu culto racional a Deus. Oferecer a tua adoração ao Senhor. Olha o que Neemias fez. Neemias ofereceu a Deus. A Bíblia diz que depois que Neemias orou a Deus, o que ele fez? Ele voltou ao rei. Só que quando ele voltou ao rei, a Bíblia diz que ele voltou com o semblante caído. Claro, depois da notícia que ele recebeu, né? Ele é ser humano. Ele voltou com o semblante caído. E a Bíblia diz que ele nunca tinha entrado na presença do rei de semblante caído. Ou seja, ele sempre entrou na presença do rei alegre, regozijando, como vitorioso. E naquele dia que ele entrou na presença do rei de semblante caído, o rei olhou para ele e notou a diferença, amado. Quando você vem para a casa do Senhor buscar ao Senhor, com alegria, com o teu coração aberto, rejubilando, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos estresses, mesmo em meio a tudo que está acontecendo ao nosso redor durante o dia, e você vem para cá, para a casa do Senhor, e você abre o seu coração, e você adora o Senhor, você se alegra na presença de Deus, Ele vai receber o teu louvor e a tua adoração como incenso suave às suas narinas. Mas no dia que você vem à igreja de semblante caído, triste, cabisbaixo, não fala nada com ninguém, senta no seu banco aí, cultua a Deus e vai embora do que todo mundo, você acha que Deus não percebeu isso? Deus percebe. E a Bíblia diz que o rei olhou para Neemias e disse: Neemias,
O que está acontecendo com você? Sabe por quê? Porque além de ser copeiro do rei, Neemias era amigo do rei. Quantos são amigos do rei aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus quer que você seja amigo dele, amados. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele amigo em que nós podemos verdadeiramente confiar. Confiar mesmo. Você pode confiar no Senhor, amado. Pode confiar em Deus. Ele jamais, absolutamente nunca vai decepcionar você. O teu melhor amigo aqui na terra, seja homem ou mulher, um dia pode te decepcionar. Muitos não entendem aquela palavra de Isaías que diz: maldito o homem que confia no homem. Presta atenção. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando você lê esse texto, presta atenção no texto antes e no texto depois. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz do homem o seu braço de sustentação. Quando você confia demasiadamente numa pessoa, seja homem ou seja mulher, e faz dessa pessoa o braço de sustentação, a ponto de idolatrar essa pessoa, se prepara, um dia você vai se decepcionar com ela. Um dia você vai ter uma grande decepção com ela, porque ela é humana, mas em Deus não. Deus é a rocha firme, em que você pode confiar nele. Deus, você pode, como diz o ditado popular, você não bota sua mão no fogo não, pode estar com o teu corpo e tudo no fogo, porque ele é contigo e ele vai te guardar, porque ele é teu amigo. É verdade. Pode confiar no Senhor, queridos. Quantas vezes nós vemos com os nossos problemas e nós contamos para o nosso amigo, confiando e achando que o nosso amigo vai guardar segredos. Já aconteceu isso com você? Hã? E ele conta para outra pessoa. Você fala: puxa vida, confia em você. Você, não, mas eu guardei. Não sei se guardou o nome, porque a pessoa fulano de tal está sabendo. Queridos, sabe qual é a intimidade que Deus quer que você tenha com Ele? Presta atenção na intimidade que Neemias tinha com Deus. A intimidade que Deus quer que você tenha com Ele é da seguinte forma. Jesus disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu pai. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: chega no teu quarto, fecha a porta, puxa a cadeira, senta na tua cama e fala para Jesus: Jesus, senta aí. E ele vai sentar. Você pode não estar vendo com os teus olhos, Jesus vai sentar. Aí você chega e abre, rasga. A Bíblia, o profeta Oséias diz: não rasgai as vossas vestes, rasgue o vosso coração. Então rasga o teu coração para Jesus. Glória. Só você e ele dentro Glória. Do quarto. Rasga o teu coração, conta tudo para ele. Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Depois que você se derramar para ele e contar tudo para ele, ele vai falar o teu coração. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai ministrar o teu coração. Aí você vai sentir o bálsamo do Espírito de Deus descendo sobre você. É Deus te ouvindo e Ele falando contigo, dizendo: filho, filha, eu estou contigo, dê no que dê, faça sol ou faça chuva, neve ou não, eu estou do teu lado. Sabe a palavra não temas? Existe 366 vezes no ano. Todas as vezes que você levanta de manhã cedo, preste atenção nisso. Todas as vezes que você levanta de manhã cedo e coloca os seus pés no chão, Deus está dizendo: ei, filha, filho, não tema, estou contigo. Não tema, estou contigo. Aí você vai, trabalha, né? Vem para a igreja, volta para casa, dorme. No outro dia, bota o pé no chão e Deus fala: estou contigo, não temas, estou contigo. E é ainda dá um dia a mais ainda. 366 vezes você vai ouvir Deus falando para você: não tema, estou contigo, não temas, estou contigo. Deus está contigo, amados. Deus está contigo. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o único livro em todo o planeta. Se você ler os grandes livros dos grandes autores evangélicos, dos grandes pastores que existem aí, Marcos Lucado e tantos mais, se você ler esse livro, você vai ser abençoado. São livros abençoados, são livros edificantes, que vai trazer edificação e experiência para a tua vida. Mas lembre-se, nunca o autor vai estar do teu lado, mas a palavra de Deus não. Quando você ler a palavra de Deus, é o único livro em todo o planeta Terra que o autor está ali coladinho com você, está juntinho com você. Amém? Onde você ler a palavra de Deus, ele está do teu lado.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe uma coisa? Neemias orou a Deus, e depois que ele orou a Deus, ele foi e abriu o seu coração para o rei. O rei disse: Neemias, o que está acontecendo? Ele disse: eu estou triste. Por quê? O meu povo derrubaram os muros, queimaram as portas de Jerusalém. O Senhor me dá permissão? O Senhor me deixa ir lá reconstruir os muros, levantar aqueles muros? E o rei disse para ele assim: do que você precisa? Olha só que intimidade. Amados, quando você tem intimidade com Deus, e quando você pede a Deus, Ele assina embaixo e diz: filha, o que você precisa? A Bíblia diz que o profeta Elias falava e Deus assinava embaixo. Falava e Deus assinava embaixo. Ele diz: não vai chover daqui 3 anos e 6 meses, e Deus assinou. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Você tem que ter uma intimidade tão grande com Deus, que quando você falar com Deus e pedir Ele algo, Ele vai dizer: o que você precisa, filha? O que você precisa, filho? E Ele vai fazer a tua vontade. Amém? Ele vai realizar o teu desejo, vai realizar aquilo para que tanto você precisa, queridos. Amados, levantar muros caídos traz resultados, e resultados da obediência de Deus. Primeira coisa, reedificação. Traz reedificação para a sua vida. Você está aqui na casa do Senhor porque você está buscando levantar os muros caídos. Eu não sei quais são os muros caídos da tua vida. Não sei se são financeiros, não sei se são sentimentais, não sei se são espirituais, eu não sei, Deus sabe. Traz resultados positivos quando você obedece a Deus, traz reedificação. Segunda coisa, traz restauração. E restauração, amados, é voltar ao estado original. Aqui nos Estados Unidos não tem isso, né? Aqui nos Estados Unidos, quando um móvel, um sofá fica velho, você pega e joga fora, não é verdade? E compra um novo. Quantas pessoas já chegaram aqui nesse país e mobiliaram apartamentos com coisa que acharam na rua, no lixo? Não é verdade? Coisas boas, não eram coisas ruins, coisas boas. Mas no Brasil, quando a pessoa tem um sofá que está caindo aos pedaços, que está sendo sustentado por tijolos, ele pega aquele sofá, bota na caminhonete, leva para o restaurador e diz assim: ó, preciso restaurar esse sofá. Aí põe o sofá lá. Aqui, quando eu volto, daqui uma semana você volta. Daqui uma semana ele volta lá para buscar o sofá dele. Quando ele chega lá, ele olha, cadê meu sofá? E não vê o sofá, e pergunta assim para o dono: cadê o sofá? Que eu botei aqui para restaurar. É aquele ali. Aí quando ele olha para o sofá, ele fala: uau, que coisa linda ficou meu sofá. Porque restauração é voltar ao estado original. Diga para a pessoa que está ao seu lado: restaurar. É voltar ao estado original. Aleluia. Terceira coisa, amados, resultados de uma obediência a Deus traz avivamento, amados. Deus não abençoa muros caídos. Deus não abençoa muros caídos. Deus só abençoa muros que estão levantados. Sabe por quê? Porque muros caídos é brecha para Satanás. Sabe quando a Bíblia diz lá em Efésios que nós estamos fala sobre a armadura do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, a armadura de Deus sobre as nossas vidas, e fala sobre o escudo da fé, e que Satanás joga os seus dardos inflamados? Preste atenção numa coisa: Satanás vai jogar os dardos inflamados dele 366 dias do ano na sua vida. Ele não para, ele é incansável, ele vai jogar sempre e sempre, e os dardos dele são inflamados. Por quê? Porque tem veneno na ponta. Lembra dos dardos dos índios? Quando é zarabatana, parece, né? Soprava a zarabatana e o dardo vinha e caía na pessoa e a pessoa morria. Os dardos do diabo são venenosos, amados. Ele não desiste de jogar dardos inflamados em mim e em você. Sabe por quê? Porque ele fala: um dia ele vai dar uma brechinha só. E no dia que ele der uma brechinha só, o meu dardo vai conseguir atingi-lo. Então ele não vai parar. Nós precisamos estar cada dia cobertos pelo sangue do Senhor, e a cada dia vigilantes. A vida de Neemias, queridos, a vida desse homem não foi diferente. A vida de Neemias
foi uma vida de resolução. A vida de Neemias foi uma vida de determinação, amados. Uma coisa aconteceu com aquele homem: os seus pés estavam no palácio, mas o seu coração estava em Jerusalém. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Na América ou está na glória? Os seus pés podem estar na América, mas o teu coração tem que estar lá no trono da graça de Deus. Tem que estar lá no trono da glória de Deus. Amém? Aleluia. Os nossos pés podem estar aqui, mas o nosso coração tem que estar posto no Senhor, confiando exclusivamente no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, sua vitória dependerá da sua determinação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua vitória vai depender da sua determinação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5 que havia um homem que descia todos os dias levado por pessoas ao campo chamado Betesda. Betesda significa lugar de misericórdia. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem todos os dias, 38 anos aleijado das pernas, 38 anos aleijado das pernas, estava lá em Betesda. E a palavra do Senhor nos diz que lá em Betesda haviam coxos, mudos, surdos, paralíticos, leprosos, pessoas de todo tipo de enfermidades. Eu lhe pergunto, para uma pessoa que é aleijada, que tinha as piscinas de água estavam lá, e o anjo via, movia aquela água, e o primeiro que caísse na água era curado. Eu te pergunto, uma pessoa aleijada, que chance que ela ia ter de ser curada ali? Mas ela desistiu? Não desistiu não. Talvez as pessoas que levavam aquele homem para lá diziam assim: rapaz, desista, pare com isso, você não vai conseguir, são 38 anos que você está aleijado, você não está vendo que tem uma multidão lá? E quando a Bíblia fala de multidão, queridos, era multidão, devia ter 400, 500, 600 pessoas ali em Betesda, esperando o anjo mover a água. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem todos os dias estava lá, e que Jesus foi para Jerusalém para uma festa. Mas ele não foi para aquela festa, ele foi para algo muito especial. Amados, Deus não está preocupado com festa, Deus não está aí preocupado com o que os homens vão fazer. O que Deus está querendo é curar a sua vida. O que Deus está querendo é curar a tua alma, é curar o teu espírito, é curar o teu físico, é restaurar a tua vida. É isso que Deus está interessado em fazer. Jesus foi para Jerusalém, mas ele desceu até Betesda. E a Bíblia diz que quando ele desceu a Betesda, não havia uma multidão de enfermos lá. Jesus não podia sair curando um por um, mas havia uma pessoa ali que Jesus foi especificamente por ela. Sabe por quê? Diga: determinação. Determinação é a palavra. Eu quero te contar uma história. Uma criança pequena, um certo dia, no fundo da sua casa havia uma grande macieira, e as macieiras estavam todas maduras. Sabe aquela macieira linda, fica parecendo uma plantação de rosas, e as macieiras tudo vermelhinhas, lindas e cheirosas no fundo do quintal. E aquela criança começou a saborear aquelas maçãs, e ela queria tirar uma maçã daquela. E ela chegou para sua mãe e ela disse para sua mãe: mãe, eu posso subir na árvore para tirar uma maçã daquela? Ela falou: não, espera o seu papai chegar. Quando o seu papai chegar, eu peço ele vai lá e tira uma maçã daquela para você. Ele saiu e ficou olhando para aquela macieira, e a mãe dele ocupada na cozinha fazendo a comida. Ele não se contentou com aquilo. Ele foi devagarinho, sem a mãe dele saber, mesmo desobedecendo a ela, subiu naquela árvore. E quando ele chegou e foi colocando a mão naquela maçã, ele escorregou, caiu e quebrou o braço. E assim que ele quebrou o braço, ele gritou, e a sua mãe ouviu e saiu correndo desesperada. Quando chegou no quintal, estava lá o seu filho com o bracinho quebrado. Pegou o seu filho, levou para o hospital, e pegaram e colocaram aquela tipóia e engessaram o braço dele. Voltou aquela criança para casa com o bracinho na tipóia, todo engessado. Mas você acha que ele desistiu da maçã? Determinação, queridos. Ele olhou para aquela maçã, olhava para sua mãe, olhava para a maçã, e sem sua mãe saber de novo, ele só com o braço, e com o braço na tipóia, ele subiu na árvore, arrancou a maçã, desceu da árvore, chegou na cozinha e disse: mamãe. Quando a sua mãe olhou, ele falou: olha a maçã que eu queria.
Determinação, queridos. Diga para o professor Salvador: Deus ama pessoas determinadas. É verdade. Neemias era um homem determinado. Depois você lê em casa a história de Neemias, você vai ver quantas pessoas quiseram desanimar Neemias para não reconstruir o muro de Jerusalém. Vieram aqueles homens malignos dizendo para Neemias: vem aqui, nós queremos conversar com ele. Neemias: não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar esta obra, porque esta obra é de Deus, e Deus é mais importante, e Deus é prioridade na minha vida. Determinação. Deus está à procura de homens e mulheres determinados. Sabe o que quer dizer isso? Toda quarta-feira você está aqui porque você tem determinação. Você determinou que você vai receber a tua bênção. E por você ter determinado isso, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a bênção, porque Ele olha o teu coração. Você está aqui depois de um dia trabalhoso, as irmãs trabalharam, limparam casas, viajaram, outros foram para a construção, outros foram para o landscape, outros foram lavar carro ali, né? Mas você está aqui porque você tem determinação. Você determinou: não, eu vou pegar a minha bênção e ninguém vai tomar, ela é minha, Deus me deu. Sabe o que acontece? Deus já abriu as portas dos céus e Ele já falou para o anjo: leva a bênção para minha filha, leva a bênção para o meu filho, leva para eles. A sua determinação vai fazer com que o anjo chegue a você, como chegou a Daniel e disse: estou aqui, ó. Não foi fácil não, eu tive que brigar com Satanás, com o príncipe do reino da Pérsia, mas eu estou aqui, pela tua determinação, eu vim trazer a tua vitória. Amém. Fique de pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A tua bênção e a tua vitória virá pela tua determinação. É verdade. Neemias foi um homem determinado. Leia em casa a história de Neemias. Leia do capítulo 1 até o capítulo 6 e você vai ver tudo o que aconteceu na vida daquele homem. Mas a Bíblia diz que Deus fortaleceu as suas mãos e que eles ergueram os muros de Jerusalém e consertaram as portas de Jerusalém, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar a Deus e passar a palavra para o pastor Lei. Deus, nós te louvamos. Louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Louvamos a Ti porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas e coisas sobrenaturais para entregar nas nossas mãos neste lugar, nessa noite. Sabemos que todos nós que vamos voltar para os nossos lares, vamos voltar abençoados, Senhor, porque comemos o maná do céu, comemos a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tinha para nos entregar nessa noite foi para mim, foi para a Tua igreja, Senhor, e todos vão voltar alimentados espiritualmente pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que todo mal, que todo espírito de enfermidade seja repreendido desses corpos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Pastor Orley, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi abençoado com a palavra, amados? Sim ou não? Glória. Aleluia. Você é determinado? Amém. Vamos fazer então essa campanha? Amém. Começando quarta-feira que vem, a família no altar de Deus. Amém. Nós vamos fazer uma campanha, uma série, vamos mudar o nome, não é uma campanha, uma série de mensagens falando sobre a família, né? Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra. Nós vamos entrar, como eu já disse, a partir de domingo no jejum, e nós vamos apresentar a família no altar de Deus. Eu vou pedir para a pastora Joara fazer uns folhetinhos, você escreveu o nome das famílias, e vamos colocar aqui na mesa, e vamos orar, né? E Deus vai abençoar.